Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Hoje eu vou pregar para os pastores da nossa igreja. Pastor Everton e Pastor Carlos se comprometeram a ouvir esta mensagem no decorrer da semana, porque o Samuel vai postar esta mensagem no site da igreja. E se eles não puderem assistir ou ouvir pelo site, eles vão pegar o CD depois com a irmã Rosângela. Esta mensagem, de uma certa forma, serve também para os diáconos, João Carlos, Reginaldo, mas principalmente para os pastores. 1 Pedro 5, versos de 1 a 4. Eu acho que esta é a primeira vez que eu estou pregando uma mensagem para os pastores da igreja. Sinceramente, eu queria estar assentado onde vocês estão e tendo a oportunidade de ouvir esta mensagem. Mas alguém tem que pregá-la, né? 1 Pedro 5, 1 a 4. A palavra de Deus diz aqui: aos presbíteros, aos pastores que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Eu quero destacar novamente esse versículo de número 3. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Vou pedir ao pastor Silval que ore nesse momento para Deus abençoar esta pregação. Bendito Deus, neste momento, ó Deus, onde a Tua palavra vai ser dita, e nós sabemos que ela vem do Senhor, que o Senhor venha, Senhor Deus, falar profundamente aos nossos corações. Amém, Jesus. E, ó Deus, que nós, com a atitude de servos, que nós venhamos, ó Pai, estar com a nossa mente, o nosso coração aberto, para receber, ó Deus, estas orientações. Fala conosco, usa o Teu servo, e que o nome do Senhor seja glorificado e nossas vidas edificadas. No nome de Jesus, amém. Amém. Muito bem. O nome da mensagem desta manhã é através do exemplo. Assim como a classe política, você já percebeu que a classe eclesiástica também tem desapontado a sociedade através da hipocrisia e da desonestidade? As pessoas esperam que políticos e pastores sejam servidores do bem, ou pessoas acima de qualquer censura, mas infelizmente não é isso o que tem acontecido. Algumas igrejas têm sido vítimas de adultério e até de pedofilia por parte de seus líderes espirituais. Algumas igrejas têm sido vítimas da ganância material de seus líderes. Alguns pastores até estão sendo acusados de enriquecimento ilícito, estão sendo acusados de desviar o dinheiro
de Deus, da igreja, para proveito próprio. Ainda que muitas acusações sejam verdadeiras, eu tenho uma boa notícia. Graças a Deus, esses falsos pastores não são a maioria entre nós, são a minoria. Amém, irmãos? Porém, imoralidade e desonestidade não são os dois únicos pecados que estão atormentando o presbitério. Há também outros pecados menos graves aos olhos da sociedade, mas igualmente graves aos olhos de Deus. São eles orgulho, amargura, avareza e heresias, que são ensinamentos falsos que dividem o corpo de Cristo. Há pastores que até são honestos, moral e financeiramente, mas estão tratando o rebanho de Deus, estão tratando o povo de Deus como se fosse propriedade deles, propriedade própria, sem amor e consideração. Tornaram-se donos de igrejas, não são servos, mas donos das igrejas, e são péssimos exemplos no trato e principalmente na prática dos ensinamentos da palavra de Deus. Ainda bem que o apóstolo Pedro, aqui inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreveu para nós como deve ser a nossa liderança e principalmente o nosso relacionamento para com Deus e o seu povo. Como introdução, Pedro deixa bem claro que o rebanho pertence a Deus e não ao pastor. Amém, irmãos? O rebanho é de Deus, e ele deixa claro que um dia todos nós pastores vamos ter que prestar contas a Deus de como nós tratamos o seu rebanho sobre a terra. De acordo com o apóstolo Pedro, só existe uma maneira, só existe um meio através do qual o pastor pode pastorear a igreja. Não é através do nosso diploma de teologia, não é através da nossa formação acadêmica. Isso não nos dá o direito de liderar a igreja. Também nós não podemos liderar a igreja só porque fomos ordenados, porque somos ordenados. Também não podemos liderar a igreja porque conhecemos um pouco de oratória. Nada disso faz do pastor um líder. A única forma de liderar a igreja de Deus, Pedro deixou bem claro aqui, é através do exemplo. Não há outro meio de se liderar uma igreja senão através do exemplo. Ou seja, se um homem, por mais acadêmico que seja, por mais preparado que seja, não for um bom exemplo a ser seguido, ele não deveria estar envolvido na obra de Deus. Então veja 3 exemplos que precisam realmente fazer parte da vida ministerial do pastor. Primeiro, pastores precisam ser admoestáveis. Segundo, pastores precisam ser amáveis. E terceiro, pastores precisam ser animáveis. E nós vamos explicar cada um desses exemplos nesta manhã. Primeiramente, o homem de Deus precisa ser admoestável. Em outras palavras, alguém que aceita ser corrigido, confrontado e principalmente exortado. Por isso Pedro disse: admoesto eu, que sou também pastor, que sou também presbítero. Pastores não são seres perfeitos. Ao contrário, nós somos seres falíveis, mas vivemos em busca da perfeição nossa e do povo de Deus. Porém, não há nada pior que um pastor que não admite jamais estar errado, e um pastor que está sempre certo aos seus próprios olhos. Assim, ele se torna a própria antítese de tudo que ele está ensinando dentro da palavra de Deus. Ele é o famoso: faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Justamente por causa do cargo que está ocupando, da importância espiritual deste cargo, é que pastores precisam ser corrigidos por outros pastores, por seus diáconos e até mesmo por membros fiéis da igreja.
Mas a palavra admoestar, irmãos, significa chamar de lado, em particular. Não significa na frente de todas as pessoas e em público, como muitas vezes acontece. Então veja duas razões que pastores precisam aceitar a admoestação. A primeira delas, Pedro deixa bem claro, por causa das aflições de Cristo, por causa do sofrimento de Cristo. Cristo sofreu pelos nossos pecados, Cristo sofreu pelas nossas falhas, Cristo sofreu pelas nossas mazelas. Então, quando não aceitamos correção, estamos dizendo que não temos pecado, estamos dizendo que Cristo sofreu em vão por nós, estamos negando o próprio sofrimento do Senhor Jesus Cristo. Se Cristo foi injuriado, esbofeteado e injustiçado, quem somos nós para fugir de uma simples correção? No entanto, muitos homens de Deus são avessos às repreensões. Eu fiquei sabendo de um jovem pastor que foi repreendido por um pastor mais velho por causa de algo de errado que ele estava fazendo no ministério. E o jovem pastor, ao invés de aceitar aquela repreensão como algo benéfico, ele viu aquela repreensão como um insulto e por isso se afastou do velho pastor. Isso se chama orgulho ferido. Orgulho ferido. Mas Deus tem um recado para o nosso orgulho ferido. Ele diz em Provérbios 19, verso 20: ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim seja sábio. Em outras palavras, quando nós aceitamos repreensão, correção, nós somos sábios. Quando não aceitamos, nós não somos sábios, nós nos tornamos tolos. Meu sogro, que trabalha como missionário desde 1966 aqui no Brasil, já completou 50 anos de casado e hoje tem os seus 4 filhos trabalhando por Deus e envolvidos na obra de Deus. Mas não era para ter sido assim. Quando seus filhos ainda eram bem crianças, bem pequenos, o meu sogro estava sacrificando e destruindo a família por causa do ministério, por causa do trabalho que realizava. Ele estava desprezando a família. Um outro missionário, percebendo o que o meu sogro estava fazendo de errado, teve coragem de repreendê-lo, chamar a sua atenção. Meu sogro, ao invés de se sentir insultado, deu ouvidos àquela correção, mudou a sua atitude para com a sua família, e hoje o prêmio dele é ver todos os seus filhos e todos os seus netos na igreja e servindo a Deus. Além das aflições, pastores precisam aceitar repreensão por causa da glória de Cristo. Nós não estamos aqui para a nossa glória, nós estamos aqui para a glória de Deus. Pastores não precisam proteger a sua imagem, mas a imagem de Jesus Cristo, amém, irmãos? Porque a glória não é a do pastor, a glória é a de Jesus Cristo. Certa vez o próprio apóstolo Pedro, ele foi repreendido publicamente pelo apóstolo Paulo. A Bíblia não diz como que Pedro se sentiu naquele dia, mas humanamente falando, eu imagino que Pedro se sentiu humilhado, eu imagino que Pedro se sentiu envergonhado, eu imagino que Pedro se sentiu diminuído. Mas apesar de tudo isso, Pedro aceitou a repreensão, Pedro aceitou a correção, porque não era a glória dele, mas era a glória do Senhor Jesus Cristo que estava em jogo. Mas há pastores, irmãos, que preferem dividir uma igreja a aceitar repreensão. Há pastores que preferem destruir uma igreja, porque não estão preocupados com a glória de Deus, mas estão preocupados com a sua própria imagem. Há alguns anos atrás, um jovem desta igreja agrediu fisicamente um de seus cunhados, e o que ele fez foi em público, na presença de várias pessoas. E então eu recomendei que ele pedisse perdão perante os irmãos da igreja. Ele disse: pastor,
só vou fazer isso, só vou pedir perdão perante a igreja, porque já ouvi fazendo isso antes. Naquela hora eu disse: glória a Deus, não é a glória do pastor, mas a glória de Deus que estamos buscando dentro da igreja. Agora, se Pedro tivesse rejeitado a repreensão de Paulo, se Pedro não tivesse aceito que estava errado, ele teria dividido, irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, que estava no começo naqueles dias. Ele teria dividido o apostolado, mas Pedro aceitou e Jesus Cristo foi exaltado. Então este é o primeiro conselho para os bons pastores: aceite ser admoestado. Por mais difícil que seja, irmãos, nós devemos ser admoestados, porque somos falhos, porque erramos, e não estamos de maneira nenhuma pretendendo sermos perfeitos. O segundo conselho: pastores precisam ser amáveis. O verso 3 é um verso muito forte. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E a palavra domínio simplesmente significa abuso de poder. Há pastores que acham que a sua autoridade pastoral excede as quatro paredes da igreja, que são autoridade na vida dos irmãos dentro e fora da igreja, mas estão enganados a respeito disso, porque de acordo com a palavra de Deus, dentro da igreja, a nossa autoridade é o pastor, mas fora da igreja é o pai, é a mãe, é o marido. Amém, irmãos? E nenhum pastor pode tomar o lugar do marido ou dos pais. Nós somos líderes espirituais dentro da igreja. Em outras palavras, a nossa autoridade começa e termina dentro da igreja. Por exemplo, a igreja aqui sabe muito bem o que o pastor Rômulo ensina, melhor, o que a Bíblia ensina sobre a santidade das nossas vestimentas. A vestimenta precisa ser honesta, com pudor e modesta. Amém, irmãos? E a igreja sabe qual é o tipo de uniforme que nós usamos também para servir a Deus dentro da casa de Deus. Mas lá fora, quem decide a roupa da esposa é o esposo, e quem decide a roupa dos filhos são os pais. Se eles estão seguindo a palavra de Deus, amém. Se não estão seguindo a palavra de Deus, é problema deles. Mas o pastor não tem como impor a sua vontade sobre a vida das pessoas. Certo pastor disse para uma das irmãs da igreja sair de seu emprego, porque o emprego dela exigia que ela usasse uma determinada roupa que não condizia com o testemunho cristão daquela igreja. E a senhora, apesar de cuidar de 2 filhos sozinha, ser responsável pela casa, pelos estudos e alimentação dos filhos, obedeceu ao seu pastor, saiu do emprego. Porém ela ficou 4 meses desempregada, e o pastor que tinha pedido para ela sair do emprego nunca foi visitá-la, nunca foi saber se ela estava precisando de ajuda. E no entanto ela estava passando fome, necessidades, por falta de um emprego. Ela ficou triste com o pastor e ela foi embora para uma outra igreja. Pedro ensina que o pastor não pode liderar através do domínio, mas somente através do exemplo. A igreja precisa ver como que é a família do pastor, como é a esposa do pastor, e como são os filhos do pastor, e como é o pastor. E através desse exemplo, o pastor estará liderando a igreja. 2 exemplos que encontramos neste texto. O exemplo da caridade. Por isso Pedro disse amorosamente: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós,
tendo cuidado dele. Então veja que o pastor é aquele que cuida das necessidades espirituais da sua igreja. Os diáconos deveriam cuidar das necessidades físicas da igreja. No entanto, o pastor, ele tem que ficar de olho em tudo. Literalmente, tendo cuidado significa ficando de olho. Quanto maior a igreja, maior a necessidade de mais pastores para que possam ficar de olho no povo de Deus. O pastor de jovens precisa ficar de olho nos jovens da igreja. O pastor de evangelismo precisa ficar de olho nos alunos da escola dominical. E o pastor da igreja precisa ficar de olho em tudo. Quase todas as semanas nós trocamos telefonemas e e-mails a respeito de irmãos da igreja que estavam ou que estão ausentes, querendo saber o que está acontecendo com eles e procurando maneira de ajudá-los. Porque temos que ficar de olho em tudo. E o segundo exemplo é o do contentamento. Por isso Pedro disse, nem por torpe ganância. Irmãos, eu prometo, nenhum desses pastores está aqui nesta manhã por causa de dinheiro. Amém, irmãos? E se outra igreja oferecer para eles um salário melhor do que o que nós pagamos, eles não vão aceitar, porque eles já descobriram que a obra de Deus não é lugar para ficar rico, e que na obra de Deus nós não somos movidos pelo dinheiro, nós somos movidos pela vontade perfeita de Deus para as nossas vidas. Infelizmente hoje em dia, falou em pastor, falou em dinheiro. Não é verdade? Algumas igrejas viraram comércio e elas estão freneticamente indo atrás de novos dizimistas. Elas não estão interessadas em almas, elas estão interessadas em dizimistas. Mas um bom pastor se dá a conhecer pelo seu contentamento e não pela sua ganância. Quando chegamos a Goiânia, no início de 1994, 2 vizinhos zombaram da nossa igreja, que se encontrava dentro de um barracão. Zombaram da aparência de nossa igreja. Eles profetizaram que aquela igrejinha não iria durar mais que 3 meses. Pior ainda, um deles disse que o pastor daquele barracão estava ali para tirar dinheiro das pessoas, para roubar as pessoas. Porém, o homem que disse isso veio assistir a um dos nossos cultos no barracão, não resistiu à pregação da palavra de Deus e se converteu naquela noite. Alguns meses depois, ele se tornou tesoureiro da nossa igreja. Alguns anos depois, ele se tornou o primeiro diácono desta igreja. E ele sabe, ele soube que o pastor jamais roubou 1 centavo sequer da casa de Deus. Antes de entrar no ministério, o meu pastor me disse: o ministério não é lugar para ficar rico. Se você deseja ser rico, você está escolhendo a profissão errada, porque este não é um lugar para ficar rico. E ele tinha toda a razão. A igreja, irmãos, deve fazer o melhor por seus pastores, mas nenhum pastor deveria escolher uma igreja pelo tamanho do salário ou os benefícios que ela oferece. Sinceramente, nós nem gostaríamos de ter pastores assim, mas nós queremos pastores que estão aqui, porque esta é a vontade de Deus para a vida deles. Nunca me esqueço de um amigo meu receber um convite para ser pastor numa cidade do interior de Minas Gerais. E ele conversou de tudo com a igreja, menos sobre o seu óbolo, sobre o seu salário. E eu perguntei para ele: mas você está indo para lá e você nem sabe quanto vai ganhar? E ele disse: isso não é importante, Deus já me mostrou que é da vontade dele que eu vá para aquela igreja, e isso é o que importa. Amém, irmãos? Pedro está dizendo
que um pastor que pratica a caridade e o contentamento financeiro não precisa dominar sobre o seu povo. Basta o exemplo para ser um grande líder. Então esses são os conselhos que Pedro dá para os pastores. Aceite ser admoestado e seja um pastor amável e não dominador. E terceiro, pastores precisam ser animáveis. Não estou falando que nós temos que ser como Silvio Santos, né? Nós estamos aqui no auditório e a minha obrigação é animar os irmãos. Não estou falando disso. Mas eu estou falando, irmãos, que nós pastores precisamos sempre estar prontos. Pedro usa a expressão, mas de ânimo pronto, que significa, ninguém precisa ficar empurrando o pastor para trabalhar em prol do ministério. É o pastor que empurra a igreja, amém, irmãos? Ninguém precisa ficar empurrando o pastor. Significa que a mente dele está consumada, saturada com o ministério, com a obra de Deus. Ninguém precisa empurrar o pastor para fazer visitas, para orar, para ler a Bíblia, para estudar a palavra de Deus. Ele está sempre pronto. Porque um pastor triste e desanimado é um péssimo cartão postal para a igreja. O rei Davi havia perdido o seu filho Absalão durante uma batalha. Absalão era um homem muito mau. Ele estava querendo matar o próprio pai para se tornar o rei de Israel. Mesmo assim, quando ele morreu, Davi entrou em desespero. Davi ficou prostrado. Davi queria morrer. E o capitão Joabe foi para o rei e o admoestou e disse: rei, se você não se colocar em pé, se você não se levantar, se você não se recompor, você vai perder todos esses homens, você vai perder o seu ministério. E o rei Davi se esforçou, se levantou, se recompôs para o bem dele e para o bem de seu ministério. E assim também a igreja precisa de pastores animados para o trabalho e não pastores com freio de mão puxado. Obviamente, não estamos falando de problemas e doenças que podem acarretar a vida do pastor e de sua família, mas nós estamos falando apenas do pecado, de desânimo, que não pode fazer parte da vida do pastor. Então veja duas formas de demonstrar ânimo na obra de Deus. Primeiro, Pedro disse, um espírito voluntário. Não por força, mas voluntariamente. Ninguém deveria fazer parte da obra de Deus porque não tem outra opção, mas sim porque não tem outro amor maior na vida. Já ouvi pastores dizendo, como que se fosse uma coisa boa, que eles só estão na obra de Deus porque não tiveram outra opção. Eu tentei isso, não deu certo, eu tentei aquilo, não deu certo, e eu tentei aquilo de novo e não deu certo, então eu entendi que Deus estava me chamando para a obra. Espere aí, Deus não chama fracassados. Melhor é aquele homem de Deus que diz, eu deixei o banco para trabalhar por Deus, eu deixei o consultório, eu deixei a loja, eu deixei o escritório para trabalhar por Deus. Eu tinha outras opções, mas o meu coração está na obra de Deus. Mas fazer parte da obra de Deus, à força, geralmente não dá certo. Deve ser muito triste trabalhar à força por Deus. Você se lembra da história de Jonas? Ele foi obrigado a servir a Deus. Ele não queria, ele tentou fugir para Tarsis. Ele foi engolido por um peixe, ele foi vomitado pelo peixe. E na marra, ele pregou o evangelho para os ninivitas. E depois ainda achou triste, achou ruim que os ninivitas se arrependeram de seus pecados. Não me levem a mal, eu não quero denegrir a imagem de Moisés. Sem dúvida ele foi um grande homem de Deus. Mas sabe por que Moisés teve tantos problemas no ministério?
porque no início ele não queria servir a Deus. Ele também foi colocado à força como líder de Israel. Ele deu 1001 desculpas para não ser o líder de Israel. No início, o coração dele não estava naquela obra. Eventualmente, ele até passou a amar aquelas pessoas, mas não foi assim desde o início. E há pastores na obra de Deus por causa de salário, há pastores na obra de Deus porque não tem outra opção, mas o certo seria trabalhar para Deus e para o povo de Deus com um espírito voluntário. Eu quero, eu desejo. O problema é que a igreja percebe quando o espírito do pastor não é voluntário. A igreja percebe quando o pastor não estudou para trazer a pregação, para trazer o ensinamento. A igreja percebe quando os pastores não estão se importando. Então o pastor precisa demonstrar ânimo no que está fazendo. E segundo, um espírito alerta. Verso 4 diz: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Nenhuma igreja irá esperar pela volta de Cristo, se o pastor da igreja não está esperando pela volta de Cristo. Na verdade, se o pastor não falar sobre o assunto, o povo até esquece que Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento do dia ou da noite. Mas como é bom viver e saber que pode ser hoje o nosso encontro com Jesus Cristo, o sumo pastor das nossas almas. Sumo pastor por quê? Porque ele é maior que todos os pastores que há. Ele é mais importante que todo pastor que existe. Mas hoje em dia, há homens que se julgam mais importantes que Jesus. Já se autodenominaram profetas, apóstolos. Olha, irmãos, se Jesus demorar mais alguns anos para voltar, há pastores que vão começar a se chamar de Messias. Vão começar a se chamar de Messias, de rabis, de mestres, porque não estão buscando a glória do sumo pastor, mas a própria glória deles. Jesus está voltando, e por isso nós pastores precisamos levar a sério o nosso pastorado. Em suma, através do exemplo e não através do domínio, os pastores devem pastorear o rebanho de Deus, aceitando correções, sendo amáveis e trabalhando com ânimo pronto, voluntário na obra de Deus. E a razão principal para tudo isso é a volta do maior pastor de todos, Jesus Cristo. Seguindo esses exemplos, você e eu seremos não os melhores pastores do mundo, mas certamente não seremos os piores. Vamos orar.